E aí galera, beleza? Como é que tá indo aí o circuito? Até agora, complicado, né? Mas ainda vai complicar um pouquinho mais, mas com paciência, com muita luta, a gente vai conseguir chegar lá, tá? A gente está sempre fazendo muito exemplo, muito exercício e explicando de uma maneira. Se não gostar, a gente tenta explicar de outra. E as dúvidas de vocês são muito interessantes porque as dúvidas de vocês engrandecem aqui, porque eu sei que a dúvida de um geralmente é a dúvida de outro, então um tem uma dúvida, eu já vou lá e acrescento alguma coisinha no vídeo, outro vídeo e vai dando certo, gente. Então é isso aí. Continuando a associação de resistores, nós vamos continuar aqui com aquela ideia que a gente terminou a última aula sobre você ter um aparelho que é ligado numa certa DDP e você vai ligar ele numa menor, numa maior e por aí vai. O que vai acontecer? Duas lâmpadas, uma de 10 watts e 110 volts e outra de 100 watts e 110 volts, são ligadas em série a uma tomada de 220 volts. O que acontece com as lâmpadas? Então, aquele simplista, são duas de 110, então vai vir 110 para cada uma. Feliz da vida. Vai ser tudo certinho, não vai dar problema nenhum. Só que não. O que acontece é o seguinte, essa aqui é 10 watts, 110 volts. Então, se a gente fizer aqui potência igual a V ao quadrado sobre R, e a gente vê qual que é a resistência dela, porque isso aqui é nominal. Então, isso aqui seria o que seria certo dela estar ligada. Então, aqui a potência é 10, a tensão é 110 ao quadrado sobre a resistência. Então, multiplicando cruzado, 10 vezes a resistência vai ser igual a 110 ao quadrado, que eu vou fazer aqui 110 vezes 110, a resistência vai ser 110 vezes 110 por 10, que vai ficar 1210. Essa é a resistência da primeira. Vou fazer a mesma coisa para a segunda. A segunda é 100 e 110, então eu vou fazer aqui 100, que a potência é igual a 110 ao quadrado sobre a resistência. Então, resolvendo aqui, 100 vezes a resistência é igual a 110 vezes 110. A resistência vai ser 110 vezes 110 dividido por 100, vai cortar os dois zeros, vai ficar só 121 ohms. Essa é a resistência da outra. Então, agora nós vamos colocar essas duas em paralelo, em série, numa tensão de 220 volts, Uma delas aqui tem 1210 ohms e a outra delas tem 121 ohms. No final das contas, eu tenho esse circuito aqui em série. A gente faz aqui V igual a R vezes I. Só um detalhezinho. Essa primeira aqui, a gente já tem aqui a resistência dela, tem a tensão nominal dela, que é 110. A gente sabe que V é igual a R vezes I, a tensão dela é 110, a resistência dela é 1210 vezes a corrente que ela aguenta vai ser 110 dividido por 1210, cortou 0 com 0, ficou 1 sobre 11 amperes. Essa é a resistência dessa primeira. A corrente que ela aguenta. A outra, V igual a R vezes I, a tensão dela é 110, a resistência, a gente viu que é 121, vezes a corrente dela. A corrente dela vai ser 110 dividido por 121. A corrente que ela aguenta, divide os dois por 11, vai ficar 10 sobre 11 amperes. Então, beleza. Veja esses valores, que esses valores são importantes. Vai facilitar a gente fazer uma conta a menos. Então, a primeira aguenta uma corrente de 1 sobre 11 amperes e a segunda aguenta uma corrente de 10 sobre 11 amperes. Nesse circuito, da forma que foi feito, eu tenho uma tensão de 220 volts. A resistência equivalente vai ser o 1210 mais o 121. Então, fazendo aqui 1210 mais 121, deu 1331 vezes a corrente, que é a corrente do circuito todo. A corrente vai ser 220 dividido por 1331.
Acredito que vai dar os dois vão dar por 11. Aqui em cima por 11 vai dar 20. Aqui embaixo por 11 vai dar 121. Essa é a corrente. Isso aqui, gente, só para a gente ter uma noção, é 20 dividido por 121, dá aproximadamente 0,16 amperes. Essa é a corrente desse circuito aqui, aproximadamente 0,16 amperes. Essa corrente que a gente calculou aqui, 10 por 11, 10 dividido por 11, é aproximadamente 0,9 amperes. Opa, eu estou aqui em cima, aqui não está dando para ver, né? Essa corrente aqui é 0,9 amperes. Então, essa segunda lâmpada aqui, ela aguenta 0,9. E essa outra lâmpada aqui, essa aqui, aguenta uma corrente que foi 1 sobre 11. A gente sabe que 1 sobre 11 é 0,09 amperes. Então, essa aqui de 1210 ohms, ela aguenta no máximo 0,09 amperes. E a corrente do novo circuito é 0,16 amperes. Então, essa aqui vai queimar, porque ela não aguentava mais. Se você fizer, tem uma outra forma de você ver isso. A tensão que vai passar nela é o 1210, é o R, 1210, vezes o 0,16, que dá aproximadamente, como eu fiz as contas aqui, eu não deixei as frações indicadas, 193,6 volts. E ela estava especificada para ser 110 volts. Então, ela vai queimar. Essa outra aqui, como a corrente que ela aguenta é até 0,9 amperes, e a corrente que está passando aqui é 0,16, ela não vai queimar, mas ela também não vai funcionar completamente. Mas, na verdade, como o circuito vai queimar essa aqui ela vai parar de funcionar também, porque na hora que uma queimar, que é essa aqui queimar, o circuito já para. Se essa aqui queimasse e você ligasse novamente o fio, aí essa aqui queimava também, porque ela está ligada para 110. Se eu ligo só ela na 220, ela vai receber esse 220, ela queimaria também depois. Mas na hora que a primeira queimar, o circuito morre e a segunda ali já não queima. Então seria isso que aconteceria aqui, beleza? Vamos seguindo. Questãozinha interessante, né? Para ver essas coisas. Então, repare que quando o exercício me dá aqui a potência e a tensão nominal, eu acho a resistência do aparelho, através dessa fórmula aqui. Porque, através da resistência do aparelho, eu consigo fazer as relações dele em outros circuitos que não sejam o que ela foi programada para ser. Beleza? Vamos seguir. Associação de resistores em paralelo. A intensidade das correntes em uma associação de resistores em paralelo é igual à soma das intensidades das correntes nos resistores associados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu vou ler todos e depois a gente volta explicando cada um. Em uma associação de resistores em paralelo, o produto da resistência elétrica de cada um deles pela respectiva intensidade da corrente elétrica é igual para todos os resistores associados. Daqui a pouco eu volto e falo isso. Em uma associação de resistores em paralelo, a intensidade da corrente elétrica em cada resistor é inversamente proporcional à resistência elétrica. Em uma associação de resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente da associação é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Em uma associação de resistores em paralelo, a potência dissipada em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Deixa eu sair aqui um pouquinho do vídeo para você ver o slide como um todo. Beleza? Quiser copiar, dá um pause aí agora. Vamos voltar. Então, beleza. Olha só. Vamos lá. Um por um. Eu vou abrir aqui um slide para a gente falar. Espera aí. Vamos lá. Ó. A intensidade da corrente em uma associação de resistores em paralelo é igual à soma das intensidades da corrente elétrica nos resistores associados. O que ele está falando aqui para a gente? Vamos só voltar. Esse aqui que a gente vai falar agora. Primeiro, a associação em paralelo, ela nada mais é do que isso aqui, ó. Você tem um aqui que liga nela, você vai ter outro aqui que liga nela. Então, vai ter um resistor aqui, vai ter um resistor aqui, vai ter um outro resistor aqui. São 3 resistores em paralelo. E aqui vai ter a DDP, tá? Então, o que ele está falando é o seguinte, ó. Em cada resistor ali vai passar uma corrente. Aqui vai passar a corrente 1, aqui vai passar
a corrente 2 e aqui vai passar a corrente 3. Ele está falando que para você que a corrente que vem daqui, ela é a soma das correntes 1, da corrente 2 e da corrente 3. Foi isso que ele falou ali para a gente. Quantas forem as correntes, né? O que acontece, na verdade, é o seguinte. Quando você está aqui, a corrente vem, essa corrente total, e aí aqui desce a corrente 1. Parte dessa corrente que veio aqui desceu para cá. Então, aqui agora está vindo só a corrente I2 mais a I3. A I1 já desceu para cá. Na hora que você chega nesse outro nó aqui, desceu a I2. Para cá vai vir só a I3. A I3 chega aqui, passa por esse resistor, vem aqui, ela encontra com a I2. Então, nesse trechozinho aqui vai passar a I1, a I2 mais a I3. E aí a I1 encontra com eles, e aí vira a corrente I, que é a soma das três de novo. Então, essa corrente I vai ser a soma das três de novo, chega lá e continua o processo. Tá bom? Foi isso que ele falou lá na primeira coisinha lá. Vamos voltar e ver o que mais que ele falou para a gente. Em uma associação de resistores em paralelo, o produto da resistência elétrica de cada um deles, pela respectiva intensidade de corrente elétrica, é igual para todos os resistores associados. Beleza. Vamos lá e vamos entender o que isso aqui significa para a gente. O produto da resistência elétrica vezes a corrente é igual para todos, ou seja, o R1 vezes o I1 é igual a R2 vezes o I2, que é igual a R3 vezes o I3. Porque, na verdade, resistência vezes corrente, resistência vezes corrente, resistência vezes corrente, vai dar essa tensão aqui do circuito. A tensão para todos, a tensão em todos os resistores é a mesma. Lá em série, quando os resistores estavam em série, lá o que era o mesmo para todos era a corrente e a tensão dividia, né? A tensão total do circuito era a soma das tensões. Aqui é o contrário. Aqui a tensão de todos é a mesma, é aquela tensão lá do circuito, só que a corrente deles divide. E aí a corrente total do circuito vai ser a soma das correntes. É o contrário lá dos resistores em série. Foi isso que ele quis dizer naquele segundo tópico lá. Vamos lá. Em uma associação de resistores em paralelo, a intensidade da corrente elétrica em cada resistor é inversamente proporcional à resistência elétrica. A gente sabe que aqui em cada um deles, né, cada um deles V igual a RI, a tensão em cada um deles é V. Então, a corrente, por exemplo, em 1, vai ser a tensão dividido pela resistência 1, ou seja, a corrente em 1 vai ser inversamente proporcional à resistência. A mesma coisa vai ser para o I2 e a mesma coisa, analogamente, vai ser para o I3. Beleza? Mas isso aí você já sabia do V igual a RI, porque todos vão ter a mesma tensão. Em uma associação de resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente da associação é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Beleza. Então, ele está falando para a gente que o inverso da associação equivalente, ou seja, da resistência equivalente, se você transformar isso aqui tudo em um circuito de uma única resistência que equivale a todas aquelas lá, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e por aí vai. Isso aqui a gente vai usar. Só que aí tem uma dica para você. Se forem só duas resistências, a resistência equivalente vai ser o produto das duas dividido pela soma das duas. Então, anota isso aqui, que isso aqui é um caminho, um atalhozinho que ajuda bastante quando forem só duas. Eu vou fazer alguns exercícios das duas formas para mostrar que funciona. E a resistência equivalente? Quando você tiver várias resistências iguais, vai ser a resistência dividido pela quantidade de resistências. Lá em série eu fazia a resistência vezes o número de resistências em série. Aqui em paralelo eu faço a resistência de cada uma delas, se todas forem iguais, tá?
todas R iguais. Se todas as resistências forem iguais, eu vou fazer a resistência de uma, né, de todas iguais. Imagina que eu tenho 5 resistências de 100 ohms. Então, a resistência equivalente, se são 5 de 100, seria 100 dividido por 5. A resistência equivalente seria 20, tá? Só para você ter essa noção. Mas a gente vai fazer nós vamos fazer vários exercícios que nós vamos usar isso, mas eu queria que você já anotasse, tá bom? E para finalizar, em uma associação de resistores em paralelo, a potência dissipada em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Bom, a gente sabe que potência é igual a gente pode usar aqui V ao quadrado sobre R. A potência em 1 vai ser a tensão em 1 é V ao quadrado sobre a resistência 1 e por aí vai, né? A potência 2 vai ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência 2 e a potência 3 vai ser V ao quadrado sobre a resistência 3. A gente pode utilizar essa formulazinha aqui para achar as potências e ver que realmente elas são inversamente proporcionais à resistência, porque todas têm a mesma tensão, né? O que os resistores aqui têm em comum é que todos têm a mesma tensão, beleza? Então vamos lá, vamos seguindo. Exemplo, um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelo a essa associação aplica-se a um DDP de 100 volts. Letra A. Qual é a resistência equivalente? Olha, eu vou fazer de duas formas a letra A. Uma usando isso aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. 1 sobre a resistência equivalente, eu quero saber a equivalente, vai ser 1 sobre a resistência equivalente, vai ser 1 sobre a resistência 1, que é 5, mais 1 sobre a resistência 2, que é 20. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente vai ser, como elas estão em paralelo, eu fiz isso aqui, tá? MMC aqui entre 5 e 20. Olha, MMC aqui entre 5 e 20 dá 2, dá 5, dá 10, dá 2, dá 5, dá 5, dá 5, dá 1 e dá 1. Olha, 2 com 5 viram 0 no final do número e ficou só o 2, né? Então ficou 20. Lógico que dá 20, porque o MMC entre dois números que são um múltiplo do outro é o maior deles sempre. Então, como o 20 é múltiplo de 5, o MMC vai dar o 20. Mas beleza, divide o 20 pelo de baixo, 20 dividido por 5 dá 4, vezes 1, vezes 1, 4. 20 por 20 dá 1, vezes 1, 1. 1 sobre a resistência equivalente deu 5 sobre 20. 1 sobre a resistência equivalente vai dar 1 dividido por 4, que eu divido tanto em cima quanto embaixo por 5. Então, ficou a resistência equivalente, ficou igual a 4 ohms. Repare que a resistência equivalente ela deu menor do que a resistência dos dois, né? Ela fica menor que os dois. Outra forma de fazer aqui a resistência equivalente é o produto. A gente teve essa forma de fazer aqui. É o produto dividido pela soma. A resistência equivalente aqui vai ser o produto, que é o 5 vezes 20, dividido pela soma, que é 5 mais 20. A resistência equivalente vai ser 5 vezes 20, dá 100, dividido por 25. A resistência equivalente deu 4 ohms. Acredito que você tenha gostado dessa segunda forma de fazer a resistência equivalente, né? Que ela serve para duas, né? Quando são duas. Letra B. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? Bom, para fazer a letra B, eu vou fazer que cada resistor, V é igual a R vezes I. A tensão do circuito todo é 100. Ela é a mesma para cada um dos resistores. Então, é igual a resistência do primeiro, que é 5, vezes a corrente. A corrente vai ser 100 dividido por 5. A corrente no primeiro resistor deu 100 dividido por 5, deu 20 amperes. No outro resistor, V igual a RI, a tensão também é 100, porque a tensão é a mesma para os dois, essa 100. A resistência do outro é 20 vezes a corrente. A corrente do outro ficou 100 dividido por 20. A corrente deu, aqui cortou 0 com 0, deu 5 amperes. Beleza.
Para fazer a letra C, ele quer a intensidade da associação. Tem duas formas de fazer a letra C. Eu vou apagar aqui o denominador, o MMC que a gente fez. Eu quero a intensidade da corrente elétrica da associação. Bom, a intensidade da corrente elétrica da associação eu posso fazer de duas formas. Primeiro, fazer a soma das duas, que a gente teve ali. A gente vai ter 20 mais 5. A intensidade da associação deu 25 amperes. 20 mais 5. Ou eu posso fazer V igual a RI, a tensão da associação foi 100, é igual a resistência equivalente, que a gente achou que aqui é 4, como eu quero da associação inteira, eu vou usar a resistência equivalente vezes a corrente. 100 dividido por 4 é igual a corrente deu os mesmos 25 amperes, caso eu tivesse somado as duas correntes dos dois resistores, beleza? Então, fechou. Era isso que eu tinha para te mostrar nesse exercício. Na associação ao lado, A é um aquecedor onde está gravado 200 watts e 100 volts. E F é um fusível de resistência desprezível que suporta uma corrente elétrica máxima de 3 amperes. Então, esse cara suporta uma corrente máxima de 3 amperes. Aliás, mentira, gente, desculpa. Esse cara suporta uma corrente máxima de 3 amperes. Beleza. E aí? E aí o seguinte, ó. Calcule o menor valor da resistência elétrica de um resistor que pode ser ligado em paralelo com o aquecedor sem queimar o fusível. Então, o que acontece é o seguinte, ó. O fusível tem resistência elétrica desprezível, que quer dizer, ele não vai entrar na conta. Ele está aqui, mas é como se ele não tivesse. Beleza? Então, na conta vão estar só esses dois aqui, ó. O aquecedor e essa resistência aqui. O aquecedor é 200 watts, 110 volts. Como eu já te falei, quando ele te dá isso aqui, ele te deu a potência, 200 watts, e te deu a tensão, 100 volts, ele está te pedindo para você, com isso aqui, calcular a resistência. Porque a gente sabe que potência é V ao quadrado sobre R. Que aí a resistência é uma coisa que não muda. Independente de onde você colocar ele, a resistência vai ser aquela, depende das propriedades do material. Então, não importa em que circuito, em que tensão você colocar ele. Então, a potência de 200 é igual à tensão, que é 100 ao quadrado, sobre a resistência. Vai ficar aqui 200R é igual a 100 ao quadrado, que eu vou colocar 100 vezes 100. A resistência dele vai ser 100 vezes 100 dividido por 200. Cortou um 2 com 2 zeros, ficou 100 dividido por 2. A resistência do aquecedor é de 50 ohms. Beleza, então o aquecedor é uma resistência de 50 ohms. Beleza? Como a corrente que passa máxima aqui no fusível é de 3 amperes, então essa é a corrente máxima do circuito, 3 amperes. E a gente sabe que se a tensão aqui é 100 volts, e os dois aqui, o aquecedor e essa resistência, estão em paralelos, a tensão é a mesma para os dois. Então, para o aquecedor, V igual a R vezes I. A tensão é 100, a resistência é 50, vezes a corrente. A corrente vai ser 100 dividido por 50. Eu estou raciocinando isso ao longo do exercício, tá vendo? Deu 2 amperes. Então, vai passar aqui nesse cara 2 amperes. Se o fusível aguenta até 3, esse cara aqui tem que passar uma corrente de 1 ampere, porque aí os dois aqui de cima mais 1 vai dar os 3 do fusível. Ele está passando uma corrente de 1 ampere, a gente sabe que V é igual a R vezes I, a tensão dele é a mesma que o do aquecedor, porque os dois estão em paralelo, então a tensão é 100, a resistência dele eu vou descobrir agora, e a corrente é de 1 ampere, então a resistência dele tem que ser de 100 ohms. Lembrando que a gente viu, olha aqui, que em uma associação, a intensidade da corrente elétrica é inversamente proporcional à sua resistência. Então, o que acontece é o seguinte, essa corrente aqui pode ser no máximo de 1 ampere, porque o aquecedor já puxa 2 amperes. Se o aquecedor já puxa 2, eu posso puxar no máximo mais 1 para fechar os 3 aqui do fusível.
Se eu pegar uma corrente maior do que 1, vai queimar o fusível. Então, a gente sabe que a corrente aqui, esse 1 ampere, ela é inversamente proporcional à resistência desse cara aqui, que eu vou chamar de R. Então, repara o seguinte, se eu quero que a resistência seja menor do que 1 ampere, a resistência ela tem que ser maior que 100 ohms, porque corrente e resistência são inversamente proporcionais. Se eu quero uma corrente menor que 1 ampere, vai ter que ser uma resistência maior que 100 ohms. Então, por isso que a menor resistência que eu posso ter é de 100 ohms. Eu tenho que ser de 100 ohms para cima. Dá uma olhada nisso aí para ver se você entende, beleza? Nós estamos com 25 minutos, dá tempo da gente fazer o próximo. Vamos lá. Um fio condutor homogêneo de seção transversal constante, área A, e comprimento L, tem resistência elétrica R. Então, eu tenho um fio, esse fio tem comprimento L e área A, essa área aqui. Esse fio foi dividido em 10 pedaços iguais. Então, ele foi dividido em 10 pedaços iguais, ou seja, cada um dos pedaços tinha L dividido por 10, que são ligados em paralelo, formando um cabo cuja resistência vale RC. Calcule a relação entre RC e R, que é a resistência que a gente tinha aqui. A resistência aqui era a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Como eu tenho a mesma área, tenho o mesmo material, a mesma resistividade, né? Mas agora o comprimento é 10 vezes menos, a resistência disso aqui, a resistência que eu vou chamar aqui de R1, vai ser a resistência que a gente tinha antiga, que é R sobre 10. Porque a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento. Então, se o comprimento dividiu por 10, a resistência divide por 10. E aí eu vou ligar essas 10 resistências, uma, duas, deixa eu fazer maior aqui. 1, 2, 3, 4, 5 resistências aqui, mais 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Mais essas 5 resistências aqui, então são 10 resistências, cuja resistência é R sobre 10. Cada uma dessas tem resistência R sobre 10. R sobre 10. Isso aqui é R. Deixa eu colocar em outra cor para ficar mais claro para você. R sobre 10. 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 E R sobre 10. Foi isso que ele fez. Bom, eu falei para você aqui, ó, que quando eu tenho resistências iguais, a resistência equivalente vai ser a resistência de cada um deles, dividido pelo número de resistências. Então, se aqui eu tenho 10 resistências de R sobre 10, a resistência equivalente vai ser R sobre 10, que é a resistência equivalente a resistência, na verdade, de um deles, dividido pela quantidade de resistência que eu tenho. Eu tenho 10 resistências. Então, a resistência equivalente, que vai ser esse RC, né? Que ele pediu aqui RC, essa resistência aqui, vai ser R sobre 10, vezes aqui esse cara, se não tem nada aqui, é 1, então fica 1 sobre 10. A resistência C vai ser R sobre 100. Então, ele quer a relação. O que é a relação? A divisão de RC por R. RC é R sobre 100. E o R é R mesmo, né? Sobre 1 aqui. Fica R sobre 100 vezes 1 sobre R. A relação é 1 centésimo. A resistência equivalente disso aqui tudo, ó, é 1 centésimo. É 100 vezes menor do que a resistência desse aqui, inicial. Beleza? Então era isso. Gente, eu fecho aqui agora. Estou com 29 minutos. Vou fechar aqui para vocês. Quase 30, né? E é isso, gente. Isso é associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. Lógico que nós vamos ter uma aula só de exercícios depois. Até a próxima aula.